A Nádia descobriu aos 15 anos que era filha adotiva. Ela teve depressão, tentou suicídio 2 vezes. Ela descobriu o suposto pai biológico. O Sebastião topou fazer o exame de DNA. E a dúvida pode acabar hoje. Será que a Nádia é mesmo filha aí do Sebastião? É o que nós vamos ver agora na reportagem da Mônica Novaes. A cumplicidade, a admiração e o carinho já existem entre eles. Mas o que querem mesmo agora é saber se são pai e filha. Nádia foi abandonada pela mãe quando bebê e criada por pais adotivos que ela sempre amou muito. Só que depois da morte do pai que a criou, ela quis saber mais sobre a família biológica. Com a ajuda de amigos da igreja que ela frequenta, encontrou a mãe biológica, conheceu a avó e 4 irmãos. Através de uma irmã, contando a minha história para ela, do que eu tinha passado, enfrentado. E aí ela falou que conhecia a minha tia e me levou lá. E de fato, realmente era minha tia. Aí no mesmo dia eu tive a honra de conhecer a minha avó. E depois, 3 meses, eu conheci minha mãe biológica e os meus irmãos. Faltava ainda uma peça nesse quebra-cabeças: o pai biológico. Uma das tias suspeitou que pudesse ser o Sebastião. Ele teve um namoro rápido com a mãe de Nádia. A mãe dela engravidou dela e sumiu, mudou, né? E aí nós perdemos contato. E nunca mais eu vi, né? Até então eu não sabia de nada, né? Sabendo que ela engravidou na época? Não, foi oculto, né? Não sabia. Aí agora, quando eu fui saber, ela já estava na idade que está hoje, né? E eles reconhecem um no outro algumas semelhanças. Assim, explosivo, né? Maneira assim de 0 a 100 rapidinho. E o senhor é assim também? Tô calmo, de repente qualquer coisinha assim eu já esquento e já mudo de gênero. Então ela também dessa maneira, eu acho que é uma das características fortes, né? Os dois estão na sala de coleta, prestes a retirar amostras de sangue. E a partir de agora, é só uma questão de tempo para o seu Sebastião, aos 50 anos de idade, descobrir se tem uma outra filha e ele, que ainda não é avô, descobrir também se vai ganhar 2 netinhas, de 10 e 6 anos de idade. Eles querem muito que o resultado seja positivo. Caso contrário, já desfrutam de uma amizade que vão levar para a vida toda. Elas tratam ele, né? Já pega no pé dele, então assim, já tem uma convivência legal. Esse é o meu intuito, de zelar, de amar, de cuidar. Quer tirar essa dúvida? Eu quero tirar a dúvida. Tá aí, a Nádia está aqui no estúdio. Tudo bem, Nádia? Tá nervosa? Muito. Tá nervosa. A Luzia do Laboratório Biocromo, tudo bem, Luzia? Boa tarde, como vai, Larissa? Nesse caso aí, Luzia, tem o suposto pai, mas a mãe não participou, né? Então, nesse caso aqui, a mãe não pôde participar, então nós fizemos o exame entre a filha investigante, né, e o suposto pai. Separamos os alelos maternos, que são obrigatórios, e investigamos os outros 50%. Agora, Nádia, você descobriu com 15 anos que tinha sido adotada. Foi. Descobriu de que forma, assim? Através de um documento que eu encontrei. Mas era que tipo de documento, assim? É aquele documento que antigamente era um documento pequeno, que tem o nome da mãe, né, o polegar da mãe e o pezinho da criança. Aí nesse documento, acho que tá até aí comigo. Estava rabiscado? Tá rabiscado o nome da mãe. Aí foi daí que surgiu a dúvida, eu falei assim, mas aqui tem nome de 2 mulheres, então eu não sou filha da minha mãe. Aí você chegou para sua mãe que... Não, passou um tempo ainda, porque na criação da gente sabe o que é, né? E aí... Você conviveu com isso quanto tempo? Aquela agonia de perguntar para alguém? Ainda levou tempo ainda. Ainda levou um tempo ainda. E depois, através de uma suposta avó, né? Ela falou que era para me largar de ser bobo, porque eles não seriam meus pais. Aí isso foi uma facada que acertou meu coração, quando ela disse que aqueles que estavam me criando não eram meus pais. Isso você já tinha que idade? 15? Não, eu era menor. Eu era bem menor. Aí essa suposta avó falou, olha, você é adotiva. Ela falou assim, você larga de ser bobo, porque eles não são seus pais biológicos. Aí aqui seu mundo caiu. Não, meu mundo desabou, né, porque o meu pai é tudo pra mim, né, assim, Deus já o levou, mas ele é... Você fala pai, o pai que criou você. Isso. E assim, eu era muito ligada a ele, muito apegada a ele, onde estava um estava o outro. E assim, eu fiquei com aquele, né, como que ele não é meu pai? Nós temos essa afinidade toda. É tanto que eu não falei pra ele, pro meu pai, que eu sabia que eu era adotada. Ele morreu sem saber que eu sabia e eu não expus que eu sabia que eu era adotada. Agora, quando é que você chegou para sua mãe adotiva e falou assim, eu sei que você não é minha mãe? Quando é que foi?
Passou alguns meses depois desse tempo, foi até na época da Páscoa, que essa suposta avó falou na época que eu não era neta, que eu não era filha deles. Aí depois eu fiquei meio rebelde, com raiva, né, da situação. E ali minha mãe um dia ouviu falando, ela me mandou fazer um serviço e eu não quis fazer aquele serviço. Falei, mas nem minha mãe não é que tá me obrigando a fazer isso. Aí ela escutou. Aí ela escutou e veio até mim e falou assim, como é que é aí? Aí eu falei assim, é isso mesmo, eu descobri que a senhora não é minha mãe. Aí ela pegou e entrou pro quarto, também foi chorar, e eu fui pro outro lado. Aí depois, no mesmo dia, na mesma tarde, ela falou assim, olha, Nádia, você não é filho da gente, a gente te adotou, sua mãe na época não te quis, a gente te adotou. E é tanto que eles mudaram de estado, né, por conta que meu pai ficou com medo de me perder depois. Aí nós mudamos de estado e aí foi assim a convivência. Aí aos 15, quando meu pai faleceu, eu tinha 12 anos de idade. E ele disse pra mim que talvez, ele ia me contar uma história quando eu fizesse 15 anos de idade, que talvez eu não iria o perdoar. Talvez seria isso. Talvez seria isso. E aqui, Luzia, tem o resultado do exame. Aí a pergunta que quando a sua mãe confirmou isso, foi quando você até entrou em depressão. Foi, depois da morte do meu pai, eu entrei em depressão, né, porque eu perdi ele, a minha vida desabou. Aí foi muito difícil, foi cruel, não foi fácil. Agora, fiquei sabendo que você tentou suicídio 2 vezes por causa disso. Foi por causa da perda do meu pai. Seu pai faleceu. Foi, aí E você sabia que era adotiva? Não, foi por conta assim, que eu sofri muito com a perda dele, porque nós dois éramos muito ligados um com o outro. Então, assim, meu pai, ele tinha uma figura muito importante na minha vida, né? Ele é, sempre será. Ele teve uma figura muito importante na minha vida, ele me deu um amparo na minha vida muito grande. Então, eu tenho um amor muito grande por ele. E quando eu perdi ele, uma parte de mim foi embora. Agora, aqui a gente tá vendo a imagem do Sebastião, Nádia, e a pergunta que eu te faço é assim, você conheceu a mulher que diz ser sua mãe biológica. Que é minha mãe. Só que você não fez exame para ter essa certeza. Não. Mas você acredita que ela é sua mãe biológica? É minha mãe, sim. É. Aí ela conhece, ela fala, eu sou sua mãe? Ela é minha mãe, assim. Não, mas ela confirma isso para você? Confirma. E o que ela fala do Sebastião? Não, sobre o assunto ela não comenta, ela não fala, não expõe quem é meu pai. Ah, ela se recusa a contar quem é seu pai? Ela não expõe o assunto, ela não Aí você comenta. conheceu o Sebastião, você dando um depoimento na igreja. Isso. A sua história coincidia com a história do Sebastião. E teve alguns fatos, a esposa dele, né, começou a falar, a esposa dele falou assim, olha, eu sei onde é que seu pai tá. Aí ela começou dizendo, né, sabia onde é que meu pai tava e tal. Aí depois, né, veio as dúvidas, veio as perguntas, e muitas pessoas, né, falaram assim, vocês são pai e filha? Tipo, os vizinhos, algumas pessoas perguntavam se nós éramos pai e filha. Nádia, você está preparada para o resultado que está aqui? Tô sim. Conversando com o Sebastião, não de semelhança física, né, Luzia? Que a gente já viu que semelhança física nem sempre quer dizer nada no exame de DNA, né? Justamente. Mas conversando com ele, qual a parte da história dele que bate com a sua história? A época né, que ele morava no setor, no Conjunto Vera Cruz, né, a época também que minha mãe estava no mesmo setor. É um fato que minha mãe, que me criou, me contou, que ela tinham mostrado para ela o meu suposto pai. Acho que foi uma tia que mostrou para ela, falou assim, aquele ali é o pai da neném. Aí a minha mãe, que me criou, perguntou assim, mas ele não vai querer a criança? Aí a minha tia expôs para minha mãe assim, não, ele nem sabe da história. Agora, Nádia, aqui está um exame científico, né, feito com as últimas tecnologias, né, Luzia, na área de DNA. Esse exame, se esse exame disser o seguinte, o Sebastião não é pai da Nádia, como é que vai ficar a relação de vocês dois? Tranquila, a gente tem uma amizade muito... Você está preparada para isso? Tô. Agora, o que me intrigou aqui nessa história toda é o seguinte, por que a mulher... E aí eu já começo a levantar uma hipótese de que essa mulher pode não ser sua mãe biológica. Mas é. Né, Luzia? Existe a possibilidade, né? Você sabe que a exclusão de maternidade só acontece nesses casos, né? Por que essa mulher, que você acredita e que ela já falou que é sua mãe biológica, não conta pra você quem é o pai? Eu também não sei explicar, infelizmente. Eu gostaria muito de explicar, mas... Você já chegou pra ela e falou isso? Não, ela mora em outra cidade. Mas você já tentou conversar com ela? Não. Então, quer dizer, você não tem um relacionamento com ela? Não, nós, assim, muito pouco. Eu tenho mais relacionamento com minha avó também não sabe da história direito, e com os tios, e assim, ninguém sabe muito bem da história direito.
Um caso desse, Nádia, provoca certamente muitas pessoas estão se perguntando agora o seguinte: como é que é descobrir aos 15 anos que eu não sou quem eu acho que eu sou? Ou pelo menos meus pais não são biológicos? Não foi fácil, assim, até tem pessoas que falam, né, que pessoas falam assim, é frescura, não é. Só quem vive na pele. Vazio. Só quem vive na pele, que descobre que é adotado, que não tem a convivência. Você não sabe. Eu sempre perguntei, quem de fato sou eu? Quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Eu sempre fiz esses questionamentos para mim. E até entanto, eu também não me aceitava na família que eu estava, porque eu sempre fui mais moreninha. E meus irmãos eram mais brancos, minha família todos mais claros. E eu já tinha essa indiferença comigo mesmo, por eles serem mais claros que eu. De 0 a 10. Põe a imagem do Sebastião aqui, por gentileza. De 0 a 10. Qual a chance que você acha, na sua opinião, de você ser filha do Sebastião? 5. 5? 5. Ih, Luzia, 5 quer dizer... Pequena, né? Pequena? 5. Se o Sebastião não for seu pai, você já tem uma outra pessoa que você Não. acredita? Não tem? Não. Você já pensou em viajar até a casa onde essa mulher que diz ser sua mãe biológica mora, para tentar olhar na cara dela, ver se ela fala para você alguma coisa? Às vezes sim, às vezes não. O que te amedronta em ir atrás e descobrir alguma verdade aí? Toda a dor que eu já enfrentei. Dor do tipo o quê? Tudo que eu já enfrentei, né, Lars? Todo o sofrimento que eu passei, né? De descobrir que é adotiva? Assim, a gente se sentir rejeitado, né? Você já se sentiu rejeitado? Ixi, a minha vida inteira. Isso por parte dos irmãos de criação? Depois da morte do meu pai. Mas assim, de que forma que isso se manifestava? Eu com 12 anos de idade, quando meu pai faleceu, a minha mãe, ela falou pra mim que se eu quisesse alguma coisa, eu tinha que trabalhar. E eu fui criada como uma princesa, meu pai me deu tudo. Meu pai era tudo pra mim. Aí quando ele faleceu? E quando ele faleceu, minha vida desabou. A minha vida desmoronou. Então a sua mãe adotiva começou a meio que te rejeitar? Como é que foi? Foi uma rejeição. Eu me excluía também, tem a minha parte que eu me excluía. E eu fui muito rejeitada, muitas palavras duras eu ouvi, tipo, o sangue que corria na veia do meu pai, né, da parte de alguns irmãos, o sangue que corria na veia do meu pai não vai correr na sua. Muitas outras coisas. Isso te magoou muito? Magoou, feriu muito, né, Laura? Fere muito. A gente, ser humano, isso fere muito. É tanto que na cidade, eu passei um período até debaixo da ponte na época, por conta que... Você fugiu de casa? Saí de casa. Eu saí de casa porque eu falei pra ela, eu não quero ser tropeço pra ninguém. Se a senhora tá falando que eu sou tropeço, eu vou embora. Então eu preferi sair. Nádia, eu tenho aqui um exame de DNA que vai esclarecer de uma vez por todas essa dúvida. Há quanto tempo você vem acreditando que o Sebastião é seu pai? Não tem nem um ano. Há quase um ano, então. A Luzia vai dizer agora o que a ciência explica. Lembrando que se a sua mãe estivesse aí, né, Luzia, a exclusão seria menor, né? Sim, ou maior, né? Na verdade, se fosse o caso de uma exclusão, né? Se o exame realmente der que é exclusão, aumentaria mais ainda, né? Agora, sim, eu falaria para você, sugeria para você fazer o exame de maternidade, sim. Com a mãe, essa mulher, né? Justamente. Porque aí você vai saber por onde começar. Então, Luzia, o Sebastião é ou não pai biológico da Nádia? Foram observados 10 lotes de exclusão alélica, ou seja, conclui-se que o suposto pai Sebastião Divino Rabelo não pode ser considerado pai biológico da filha Nádia Cavalcante dos Santos Oliveira. Tá aí o resultado, o Sebastião não é o seu pai. Mas você quer dizer alguma coisa para ele? Não, assim, tipo, nós é amiga, irmão em Cristo, não muda nada, né? Nós vai continuar sendo o que a gente sempre é, não vai mudar nada. Assim, conviver nosso relacionamento de irmãos e tudo, né? Tá aí. Eu agradeço pela essa oportunidade, né? Que a gente tinha essa dúvida, muitos comentavam que... Eu vou te dar uma sugestão, essa que a Luzia te deu. Procure essa mulher que diz ser sua mãe, eu desconfio que ela também não é sua mãe. A gente vai fazer um exame de DNA
pra gente tirar essa dúvida aqui, tá bom? Tá Você bom. pode aguardar, nós vamos tirar nossa foto, viu? Tá? Pra você Obrigada. lembrar aqui do programa, tá? Obrigado. Obrigada, viu? E Muito nós vamos obrigada. continuar ajudando você a procurar Amém. Que Deus possa abençoar essa sua grandemente. família biológica, tá bom? Amém. Obrigado, Luzia. Obrigada, Larissa. Obrigado aí pela participação. E você também, né, tem uma história que depende de um exame de DNA para a gente esclarecer. Você pode ligar aqui na produção e falar com a Wanda, né? 3254-9294. 3254-9294. Você vai contar a sua história para a Wanda e nós vamos fazer o exame para você. E esse foi mais um quadro DNA Hora da Verdade.